Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja mais uma vez conosco neste culto de adoração ao Senhor. Mais uma vez nós estamos, por causa das restrições, fazendo o nosso culto online, neste primeiro culto à noite, ou primeiro culto vespertino do ano de 2021. Já tivemos o culto da manhã, agora estamos adorando ao Senhor através desse culto vespertino. Veja bem, as restrições continuam pelo contexto que nós estamos vivendo, mas acima disso, nós estamos também continuando, como igreja, como corpo vivo de Cristo, nos reunindo em nossas casas, nos horários combinados, para que, mesmo não estando fisicamente presentes juntos desta forma, estamos juntos espiritualmente, estamos juntos emocionalmente, e com isso fazendo a igreja continuar a ser igreja sob a orientação e os cuidados do Espírito Santo de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que está nos assistindo na sua sala, no seu quarto, mesmo fora da sua casa, em outro lugar, mas está nos assistindo, seja bem-vindo para este culto de adoração. Nós vamos passar a direção do culto ao nosso irmão Cláudio, presidente do nosso Conselho de Missões, que está nos ajudando, então, nesta noite, em relação a isto, que o Senhor possa conduzi-lo, porque a direção maior do culto está com o Espírito Santo de Deus, mas Ele nos usa, não é, para fazer aquilo que precisa acontecer dentro do nosso contexto humano. Boa noite, minha irmã, boa noite, meu irmão. Saudamos a igreja e todos os nossos visitantes com a paz do Senhor, com a paz de Cristo, a paz que excede a todo entendimento. O nosso culto é para agradar, é em oferta a Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Tema do culto desta noite: pela fé, deposito a minha esperança no Deus vivo. Nas palavras do salmista inspirado por Deus: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se em 2020 fez-se uma noite em seu viver, meu irmão, tenha fé em Deus, no nosso Deus, e tenha esperança que no ano de 2021 será um amanhecer, pois as palavras do Senhor também nos dizem que as misericórdias dele, de Deus, do Senhor, se renovam a cada manhã. E neste espírito, meu irmão, de união, nesse espírito de propósito, convido você que presta culto ao Senhor conosco a ler em uníssono o texto de introito, que se encontra no HCC 321. Perdão. Texto de introito, Romanos 5, 1 e 2. Leiamos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Agora sim, nosso hino congregacional com nosso ministro de música, Valci Rocha, com HCC 321. Boa noite, amada igreja. Bom rever o irmão Cláudio Lúcio. É bom estar com a igreja aqui em adoração. Nós vamos cantar Cristo é Nossa Esperança, que tem tudo a ver com o tema do nosso culto, né? Por depositarmos pela fé, depositar a esperança no Deus vivo. Então, leamos juntos. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. 1 Timóteo,
4:10. Cristo é nossa esperança, pois nos veio libertar. Seu amor que nos alcança é sublime e singular. Jesus Cristo está presente para as dores minorar. Quando sobre nós se lança dor que aflige, dor sem par, Cristo é nossa alegria, nele temos luz e paz. Mesmo em noite escura e fria, seu amor calor nos traz. Nossa vida e nossa força, com poder e amor refaz. Ele é nossa alegria, esperança e muito mais. Eu vou repetir. Talvez ele não seja um hino tão conhecido da igreja, mas nós já cantamos algumas vezes, poucas vezes, mas já cantamos. E eu quero reforçar a letra, o texto dessa música, junto com a igreja. Então vamos cantar de novo, primeira e segunda estrofe. Cristo é nossa esperança, pois nos veio libertar. Seu amor que nos alcança é sublime e singular. Jesus Cristo está presente para as dores minorar. Quando sobre nós se lança dor que aflige, dor sem par, Cristo é nossa alegria, nele temos luz e paz. Mesmo em noite escura e fria, seu amor calor nos traz. Nossa vida e nossa força, com poder e amor refaz. Ele é nossa alegria, esperança e muito mais. Amém. Continuemos então nesse espírito. Venham, irmãos do louvor. Pretendemos nesse mês de janeiro trazer algumas surpresas para a igreja em relação a esse momento que vivemos aqui agora. E eu sou grato a Deus porque nós tivemos um culto de passagem de ano maravilhoso, maravilhoso. Presença dos irmãos que puderam estar e, claro, com medidas de segurança também, mas sou grato a Deus pela vida dos irmãos. Sou grato a Deus pelos irmãos que continuam aqui, que estão aqui conosco, conduzindo a igreja em louvor. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. O desejo do meu coração é que Deus continue fluindo em mim, para ser instrumento, fluindo em você, para que seja instrumento dele, para a boa obra de Deus, proclamação do Evangelho. Declaremos então.
Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, o teu Espírito. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, o teu Espírito. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, Deus meu, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, Deus meu, Senhor da minha vida. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, Deus meu, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, Deus meu, Senhor da minha vida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Bom, Cláudio acabou de citar esse texto. Renovam-se cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Louvemos a Deus. Bom é o Senhor, os que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. Como é bom, bom é o Senhor, dos que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim.
As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Como é bom, bom é o Senhor dos que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam sobre ti. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre ti. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Assim seja sempre. Por amor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim.
amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Ó Senhor, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de cantar louvores que falam do Teu grande amor, ó Pai. Aceita o nosso culto, ó Deus, aceita o nosso louvor. Que toda a Tua igreja, ó Deus, possa sempre estar Te glorificando, ó Pai. Venha com o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos dá firmeza, nos dá sentimento de grande esperança, ó Deus. Porque só a Tua palavra, ó Deus, é que fala de vida eterna. Muito obrigado. É o que eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nosso momento de confissão. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Salmos 137. Nosso momento de oração com o nosso pastor Valdemir Alves da Silva. Vamos inclinar, irmãos, as nossas faces, colocar nossas mentes no trono da graça de Deus. Vamos orar. Senhor, ensina-nos a voltarmos ao nosso culto presencial. Como Tua igreja, nós pedimos a Tua direção, Tua orientação, para batalharmos e enfrentarmos de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, na tentativa de fazer vencer a escuridão. Tem, Senhor, misericórdia dos que neste mundo, neste bairro, em nossas casas, estão feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados. Meu Deus, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, ó Senhor, dos que já estão passando por isto, sofrendo o vazio, a
a saudade dos que se foram. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Dá sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores. Abençoa aos prefeitos recém-possados e aos políticos que realmente querem o bem do país, o bem da nação. Olha os que estão sem fontes de ganhos, sem emprego, sem recursos. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faz-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras, de forma imparcial, de nos mostrar a beleza do teu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos, das viúvas, sem assistências, também dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por vacinas e remédios outros. Apressa, Senhor, a cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, ropeiros, serventes presentes nesta árdua luta, se juntam nos hospitais, centros de saúde para salvar vidas, colocando as suas em risco. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas ou com gemidos dos nossos corações, pelos nossos enfermos. De acordo com a letra do seu nome, meu irmão, minha irmã, há uma lista de pessoas, membros da igreja, outros parentes, amigos e pessoas da igreja, e deixaram seus nomes para que nós orássemos por eles. Isso é um ministério de muita importância. Eles contam com isso, contam que nós estamos orando por eles. E o Senhor quer ouvir as nossas orações. Oremos pelos pais e mães de oração, para que eles continuem levando adiante esse compromisso de orar pela nossa juventude. Senhor, te pedimos pelo teu povo comprado pelo sangue de Cristo no reino do Butão. Nesse momento os irmãos podem abrir os olhos para olharem o slide, não é? Para fixar melhor, e à medida que nós formos falando, nós vamos colocando essas coisas no coração para depois orarmos. É importante, irmãos, as nossas orações
pela igreja que está sofrendo. Com certeza no céu, se não soubermos aqui, mas nos novos céus e na nova terra, nós vamos saber que aquele domingo em que você e eu estávamos orando, nossos irmãos em Cristo, o Senhor os socorreu, o Senhor foi em direção às suas necessidades. O Butão é um país da Ásia subcontinental com 783 mil habitantes. É uma monarquia budista e fora do budismo outras religiões são apenas toleradas. Inclusive o hinduísmo, mesmo representando 22,4% do povo. Há cerca de 4 mil muçulmanos, 3 mil seguidores do xamanismo e do fetichismo. Há cerca de 15 mil cristãos evangélicos e ou protestantes e 1.050 católicos romanos. Embora todas as religiões que não a budista sejam molestadas, os cristãos evangélicos, por causa do aumento de conversões entre os budistas, vêm sendo particularmente prejudicados. Sabe-se de cristãos evangélicos que perderam a cidadania, o direito à educação gratuita para os seus filhos, o direito à assistência médica do governo. Em alguns casos, sabe-se de evangélicos que perderam o direito à eletricidade e à água. Isso para não falar de agressões físicas e humilhações impostas por parte da população e de alguns pastores que estão presos. Raramente há lugares para os cultos e a maioria dos crentes se reúne em casas e, em vários casos, os cultos precisam ser feitos em segredo. O país, apesar de estar se modernizando, vive uma situação caótica em termos de desemprego e menos de 50% das crianças vão à escola. Para piorar a situação, o aumento de refugiados vindos do Nepal, que são praticantes do hinduísmo, tem provocado um sentimento muito forte de rejeição por parte dos butaneses. Por isso há frequentes conflitos entre os grupos das duas etnias, alguns bastante violentos. Oremos para que haja salvação no Butão, para que Deus toque no rei do país, nas autoridades, que os crentes em Cristo possam ter mais liberdade para pregar o Evangelho. Oremos para que haja compreensão no meio do povo, que esse ódio étnico só aumenta ainda as dificuldades. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como sempre fazemos, irmãos, nós encerramos nosso momento de oração com a participação do nosso Conselho de Missões, que nos fala sobre parceiros e parcerias. Vamos então ter mais algumas informações sobre isto e também a oração do Vondraça. Olá, irmãos. Neste momento de oração por missões, vamos lembrar do grande privilégio que nós temos de sustentar missionários com as nossas orações e com as nossas ofertas, sabendo que em lugares difíceis, onde nós não poderemos estar, não podemos nos apresentar diante de Deus, lá está um agente de Deus, um anjo de Deus,
um missionário de Deus trabalhando em prol da causa do Evangelho. E é o caso agora aqui dos nossos missionários, pastor Elber e esposa Michele Macharetti, que estão trabalhando na Espanha desde o ano de 2017, sendo que desde o mês de junho, julho, eles estão na região de Picacente, ainda na Espanha, na cidade, na região de Valência. Então, estão desenvolvendo estudos bíblicos, doutrinários, atividades de assistência em pequenos grupos, daquilo que eles chamam de casas de acolhida. Temos aí a última foto deles, enviada à igreja por ocasião do Natal e, portanto, bem atualizada, desejando a todos nós um Feliz Natal. E nós, evidentemente, retribuímos, desejando a eles um feliz Ano Novo. Oremos. Agradecemos a Deus porque ali está uma família missionária. Ali na Espanha, a tua palavra também é pregada. Ali na Espanha, a tua palavra é vivenciada pelos teus servos. Sustente-os com a tua paz, com a tua alegria, com a tua direção. E, ó Deus, pedimos também que sustentes ao povo desta igreja para que continue a perceber a importância desta obra de ter pessoas por este mundo a pregarem o teu Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue abençoando o pastor Macharetti e sua família e também o pastor Harley por esse trabalho no nosso conselho missionário. Momento de louvor e consagração. Leamos juntos. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Hebreus 10, 22. Chegou a hora de um momento especial, um momento de privilégio, um momento em que os membros desta igreja, por lealdade a ela, a Grey, e por fidelidade ao Senhor, trazem aqui ao gasofilácio. Outros, durante a semana, vêm aqui à nossa igreja para trazer a sua oferta de amor, o seu dízimo e também a sua oferta missionária. Com esses valores, meus irmãos, é que nós mantemos esta igreja, é que nós louvamos e adoramos e engrandecemos o nome do Senhor. É com nossas orações, mas é também com os nossos recursos. É com esses valores que a igreja na rua funciona. É que viciados, é que drogados, é que bêbados são assistidos por irmãos que, com um ato de amor, um ato de caridade, ajudam a essas pessoas. Mas você, querido visitante, que está nos assistindo, também pode participar desta honra. Você é muito bem-vindo. E, com certeza, pela justiça do Senhor, pela sua misericórdia, Ele, o nosso Deus, lhe recompensará. Então, meus irmãos, aproveitemos esta oportunidade para trazer à casa do tesouro um pouco do muito que Ele, o nosso Senhor, nos tem proporcionado. Nosso momento, então, de dízimos e ofertas, nós convidamos aqui o nosso ministro de música, Cizinho, para entoar o hino 066 do Inário para o Culto Cristão. Então, vamos participar do nosso momento de oferta, dízimos e ofertas. Os irmãos vão poder acompanhar aqui as contas da igreja, que vai ser colocada aqui embaixo. Iremos, então, entoar o número 66, Cantarei ao meu Salvador, hino de número 66, do Inário para o Culto Cristão. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. 1 Crônicas 16, 23.
mais do que tesouros, é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado, e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor, dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus. Livre, perdoado por Cristo e seu amor, vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Convidamos agora para a oração de consagração e ação de graças a nossa irmã Lúcia Penido. Olá, irmãos. Eu quero desejar a todos um feliz ano novo, ao nosso pastor, à minha igreja amada, que eu amo demais. Eu desejo que este ano possa ter mais saúde, mais paz, mais realizações, que nós possamos ter mais amor um pelos outros e possamos refletir este ano que se passou, né? Então, eu desejo a todos um feliz ano novo. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo ano que se passou. Sabemos que foi um ano de atribulações, Senhor Deus, difíceis para tantos, Pai. Mas, ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por
tudo que tu tem feito na nossa igreja. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Pai de amor, muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, porque nós estamos de pé, Senhor Jesus. Ó Pai de amor, aumenta, Senhor Deus, então a nossa fé em Ti. Que este ano, Senhor Deus, possa ser um ano, Pai, de saúde para todos, Senhor Deus. Ó Deus de amor, muito obrigado, porque eu sei que Tu estás, Senhor Deus, no comando de tudo, Senhor Deus. Eu creio nisto, Pai. Então, Pai, eu quero Te agradecer por tudo que Tu tem feito. Muito obrigado, Senhor Jesus. Continue conosco. Que neste ano possa ser, Senhor Deus, um ano de vitórias em nossas vidas. Eu Te agradeço, Senhor Deus. Muito obrigado. Eu Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a vida da irmã Lúcia Penido, suprindo todas as suas necessidades, assim como toda a sua família. Convidamos agora para entoar um louvor de adoração ao nosso Deus. Convidamos a irmã Janaína Dutra. Por toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei, pois meu fôlego é Tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no Teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Sua palavra é pura, escudo para os que nele creem.
ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém. Não há doenças ou culpas que fiquem diante de nós. Os créditos humanos para esta linda canção, me parece que são para o pastor Carlos Moisés, da Voz da Verdade. Mas é impossível a gente não se emocionar quando a irmã Janaína Dutra entoa este louvor. Quando estamos lá em casa, em adoração, assistindo ao nosso culto online, nós nos levantamos do sofá, irmã Janaína. Então, ministro Cizinho, se eu aproveitar a oportunidade de direção desse culto, igual a irmã Janaína aproveitou para louvar e agradecer e exaltar o nome do Senhor, eu me darei por satisfeito. Que Deus continue abençoando a sua vida, irmã Janaína, e de toda a sua família. Proclamação e edificação. Leiamos. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Gálatas 5:5. Celebração da palavra com o nosso pastor Valdemir Alves da Silva. Vamos ler, irmãos, um texto bastante conhecido, Epístola do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma, capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o Império Romano estava no seu apogeu, surgiu inicialmente em meio aos judeus, mas logo também chegando aos não-judeus, o que eles chamavam de uma seita que seguia os ensinamentos de alguém a quem Tácito, o grande historiador romano daquela época, chamou de Christos, uma corruptela da palavra grega Christos. Cristo quer dizer ungido, e no grego, a língua na qual foi escrita a segunda parte da Bíblia, ela é a expressão que os judeus aplicavam ao que chamavam de o Messias de Deus. Por causa de uma espécie de fogo que queimava dentro desses seguidores de Cristo, desde o ano 43, apelidados de cristãos, que quer dizer pequenos cristos, essas pessoas eram realmente diferentes. Elas eram diferentes. Eram diferentes porque numa época na qual a imoralidade em todos os sentidos, a sexual, a social e também a política,
junto ao egoísmo latente nas pessoas, tornava a vida ainda mais difícil de ser vivida. E esses cristãos ensinavam que naquele judeu, chamado de Jesus de Nazaré, crucificado por incitação das autoridades religiosas judaicas e autorização dos romanos, mas que eles criam, pregavam e ensinavam que estava vivo, pois ressuscitara, que este Jesus era o amor do Deus único, verdadeiro, personificado, em nada semelhante aos deuses das mitologias, em relação ao que Jesus podia dar para ser experimentado. Podia ser experimentado em sua dimensão total, modificando o comportamento entre as pessoas, porque esse amor de Deus no coração mudava a visão em relação ao próximo, ao semelhante, e mudava a estrutura das sociedades. Numa época na qual, de forma geral, a vida das pessoas simples não tinha qualquer valor, numa época assim, esses cristãos ensinavam que os seres humanos haviam sido criados à imagem e semelhança do Deus único e verdadeiro. E que por amor a esses seres humanos, este Deus mesmo como um filho, veio viver entre eles, os seres humanos, e passou pela mais dramática experiência que um ser humano pode passar, a morte. Passou por isto para lhes dizer: não tenham medo nem mesmo da morte, porque eu sei o que é a morte de vocês. Os cristãos em Roma recusavam-se a fazer o que o dito popular da época dizia: quando em Roma, faça o que os romanos fazem. Não se passaria muito tempo e esses cristãos começaram a ser vistos como ameaças à unidade religiosa e política e, portanto, à segurança do Estado. Porque as autoridades romanas acreditavam que as consciências das pessoas podiam ser controladas por leis, logo perceberam o perigo de um segmento que ensinava que os cidadãos deviam ser submissos às leis, sim, mas que as consciências, antes de qualquer coisa, devem estar submissas a Deus. E que o que Deus queria estava nos ensinos deixados por Jesus de Nazaré. As comunidades cristãs de Roma, que na maior parte dos casos se reuniam nas casas dos que se tornavam cristãos, nesta comunidade, um dos líderes mais importantes dos cristãos primitivos, conhecido como Paulo, depois como o apóstolo Paulo, e hoje reverenciado pelas sociedades cristãs como o apóstolo São Paulo, a essas comunidades esse homem escreveu, cremos sob orientação do Espírito Santo de Deus: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Naturalmente que em vários aspectos houve mudanças fundamentais no comportamento humano em relação àquilo que havia na época do Império Romano. Em termos gerais, nenhuma nação civilizada hoje acredita que seus governantes sejam divinos, como acreditavam os romanos, impondo isso ao império que dominavam. O Japão, até a final da Segunda Grande Guerra Mundial, considerava o seu imperador um ser divino, mas a guerra mostrou o quanto ele era humano. Quando ouviram pela primeira vez a voz do imperador, porque ele não falava com ninguém a não ser com um círculo fechado de assistentes e parentes, quando ouviram o imperador falar pelo rádio anunciando a derrota do Japão, os japoneses perceberam o quanto ele era humano e limitado. Na Coreia do Norte, o seu ditador Kim Jong-un, um megalomaníaco como seu pai e o seu avô, ainda impõe uma imagem de um ser sobrenatural ao seu povo. Ele tenta substituir a necessidade que o povo tem de Deus, se apresentando ao povo como uma espécie de ser divino, mas nós sabemos que assim que o seu governo não existir mais,
que o regime da Coreia do Norte não existir mais, e isso irá acontecer mais dias, menos dias, nós vamos ter notícia do quanto isto era rejeitado na mente das pessoas que só se sujeitavam a esta veneração porque eram obrigadas, por causa do medo de serem castigadas e até mortas. Embora haja o tráfico de bebês, o tráfico de crianças, as leis exigem que as crianças sejam bem tratadas, e quando as pessoas que quebram essas leis, quando esses traficantes são apanhados, são flagrados, eles são punidos. Embora ouçamos vez por outra sobre o trabalho escravo, o mundo como um todo condena isto, e na maior parte das vezes, quando esta situação é descoberta, há punições. E se as práticas hediondas do Império Romano, de outros impérios ainda se repetem, ainda que condenadas, é porque os tempos têm mudado, as políticas têm mudado, os impérios são outros, mas a natureza do ser humano não, continua sendo a mesma. Os métodos são diferentes, as táticas são outras, mas o paganismo existe no mundo, às vezes coberto pela capa da religião que fala de Deus, e esse paganismo continua tentando se tornar na maneira de viver dos seres humanos. Por isto, a palavra do apóstolo São Paulo continua viva, atual. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar, comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje a maior parte dos historiadores batistas está de acordo que nós, os batistas, como organização, como denominação religiosa, surgimos durante a efervescência do movimento não conformista do século XVII, como um protesto ao protestantismo no qual estávamos inseridos, do qual fazíamos parte, mas que não fora adiante no seu propósito de trazer de fato a igreja cristã de volta ao cristianismo primitivo em termos de doutrinas, de ensinos e de práticas. E em todas as épocas sempre houve os inconformistas. Na política, na religião, na poesia, na música, enfim, na vida. E nós, os cristãos são chamados para serem inconformistas. Não podemos nos conformar com este mundo, e uma das provas da nossa inconformidade está em anunciar ao mundo Jesus Cristo. Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Como cristãos, nós pregamos, ensinamos e confessamos que Ele, Jesus, usou todo o seu tempo, quando esteve entre nós, cada pensamento seu e cada gota do seu sangue derramado na cruz do Calvário, para mudar o destino de todos nós. Isso é de um inconformismo abissal. No mundo tão relativizado como o nosso, porque esta forma de apresentar Jesus, de apresentá-lo como absoluto, é radical, é prática dos inconformistas. Como absoluto, Jesus é para mudar o destino de cada um de nós, aqui presente, nos ouvindo, nos acompanhando. Porque fora dele, sem ele, ninguém pode mudar a forma, mudar a forma de modo a poder fazer parte de um mundo que se aproxima, os novos céus e a nova terra, onde nada mais do que ruim negativo irá existir, mas só se pode esperar por este mundo, se ter certeza de que se vai fazer parte deste mundo em Jesus Cristo. Nós pregamos, ensinamos e confessamos que Ele, Jesus, usou todo o seu tempo, cada pensamento seu e o seu sangue derramado na cruz do Calvário para nos tirar do cárcere intelectual, porque sem Ele na vida a sabedoria é supérflua, passageira. Ele, Jesus, usou todo o seu tempo, cada pensamento seu e o seu sangue derramado na cruz do Calvário, cada uma das gotas, para nos tirar do cárcere emocional, porque sem Ele o vazio por dentro existe, mesmo que sejamos considerados como pessoas resolvidas.
Ele, Jesus, usou todo o seu tempo, cada pensamento seu e o seu sangue derramado na cruz do Calvário para nos tirar do cárcere religioso, porque a religião, seja ela qual for, se Jesus Cristo não for o centro dela, a causa dela, o Salvador absoluto pregado por ela escraviza. Ela se torna num cárcere. Isto é o não se conformar ao mundo, não se moldar ao mundo, que em nome da diplomacia, do jogo de cintura, prefere ensinar que todos os caminhos levam a Deus. Mas é como ele mesmo diz, falando sobre si mesmo, Jesus: se o Filho libertar vocês, então vocês serão realmente livres. Em Jesus Cristo nós aprendemos a respeitar os direitos dos outros, porque Jesus nos diz: não façam os outros que vocês não querem que seja feito a vocês. Mateus 7,12. Então a chamada Santa Inquisição, executada por religiosos que se diziam cristãos e que torturavam e matavam as pessoas, porque segundo esses religiosos, essas pessoas estavam praticando heresias e por isso tinham de ser torturadas e mortas, sem dúvida foi de um absurdo inominável diabólico. Então as chamadas cruzadas, que em nome de Jesus e com a figura da cruz, tentaram impor à força o domínio cristão no Oriente Médio, movendo guerra aos muçulmanos, foi de uma estupidez sem par. Então todas as perseguições feitas por igrejas ou organizações identificadas como cristãs, quer as feitas pelos católicos romanos, como as feitas pelos ortodoxos orientais, quer as feitas pelos protestantes, todas essas perseguições foi de um descaramento e de uma desobediência a Cristo inconcebível. Como inconcebível é fazer charges de Maomé para debochar dos muçulmanos. Mas como é inconcebível também assumir a postura de países como o Afeganistão, a Arábia Saudita, o Iêmen, o Irã, a Somália, entre outros, que acham que as pessoas não têm o direito de crer diferente daquilo que eles creem, no islamismo que praticam, defendem e tornam oficial. Eles, os muçulmanos, pregam que fora do Islã as pessoas são infiéis e os infiéis estão perdidos. Sim, é direito deles crerem desta forma, e nós temos de ouvi-los com respeito, nos dizer isto, mas não podemos deixar de dizer a eles e aos outros que sem Jesus Cristo, sem Jesus, não há paz aqui e nem na eternidade, não há vida de fato aqui e nem depois desta vida, que sem Jesus Cristo, sem Jesus, estamos afastados de Deus para sempre. É assim. Como cristãos, temos de respeitar os que pensam e creem diferente de nós, o que não significa abrirmos mão do que Jesus é para nós, mesmo que por causa disto tenhamos até de sermos mortos, por causa daquilo que nós cremos sobre Jesus. E há irmãos nossos que estão sendo mortos por causa de crerem exatamente como eu estou falando agora. Naturalmente que isto nos torna inconformistas e que por causa disto, então, nós sofremos em nossa vida física, social e política. Acabamos o nosso momento de oração de pedir pelo reino do Butão, onde a situação dos cristãos que pregam Jesus desta forma não é nada boa. Eles estão sofrendo, passando por dificuldades, em certos casos, até água e eletricidade lhes são negadas como forma de punição por pregarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Conquanto por causa de Jesus, do seu Evangelho, nós devemos amar as pessoas, compreendendo suas limitações, porque também somos pessoas e por isso somos limitados. Conquanto por causa do Evangelho nós devamos apreciar o belo, a natureza, zelando por ela, porque não há quem algumas vezes na vida não torne o seu desejo expresso pela canção do Gilson Joran. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Quantos de nós às vezes não sonhamos com isso, não queremos isso?
Mas nós não podemos ser evasivos. Não podemos ser evasivos quando a questão é a corrupção, é a violência, é o adultério, é a prostituição em todas as suas formas, é a exploração, é a falta da dignidade para com os valores da família. Uma das afirmações mais contundentes que há na Bíblia é aquela que se refere ao comentário feito por pessoas que na cidade de Tessalônica estavam aborrecidas com os cristãos. Depois de prenderem um dos cristãos, eles disseram às autoridades: eis que aqui chegaram os que têm transtornado o mundo. Ao pé da letra, estão aqui os que têm virado o mundo de ponta cabeça, ou de cabeça para baixo. Oh, não. Os cristãos não estavam virando o mundo de ponta cabeça porque eram homens bombas, não. Eles não estavam transtornando o mundo porque quebravam lojas, casas e porque incendiavam prédios. Eles não estavam virando o mundo de cabeça para baixo porque sequestravam pessoas que eles consideravam mancomunadas com o sistema que eles então tinham como perverso, ou que se possa ter como perverso. Eles estavam chocando o mundo. Chocando o mundo porque simplesmente estavam pregando que os seres humanos pecaram e que por causa do pecado estavam desligados e estão desligados de Deus, das bênçãos de Deus, e que só por Jesus Cristo é que esta ligação com Deus pode ser feita. Mas eles estavam transtornando o mundo porque ao pregarem isto sobre Jesus Cristo, a maneira deles viverem era claramente diferente da vida das pessoas comuns, não cristãs, à medida que eles se recusavam a caminhar o caminho da conformidade, à medida que eles criam no que as pessoas duvidavam, à medida que eles arriscavam suas vidas por causa do que pregavam, por causa do nome do Senhor Jesus. Um dos aspectos geográficos do nosso planeta que mais me fascina é a chamada corrente do Golfo. Ela foi descoberta em 1513 pelo navegador Ponce de León. Ela é assim chamada por ser uma espécie de um rio poderoso, rápido e quente, que tem origem no Golfo do México e entra dentro do Oceano Atlântico, passando pela costa leste dos Estados Unidos e chegando até a Europa, onde ela torna os países do oeste europeu menos frios do que eles seriam no inverno. Na verdade, é um rio dentro do oceano. É incrível. A corrente está dentro do oceano, mas não faz parte do oceano. O oceano, com todo o mundo de água que tem, não consegue absorver esta corrente, que agora também está ameaçada, pelo aquecimento global da Terra. Bem, assim nós devemos ser, se realmente queremos seguir Jesus Cristo. Por causa dele, nós estamos dentro deste mundo, sem ser absorvido por ele, para que possamos ser útil a ele. Não está errado conversar sobre futebol, mesmo que a conversa seja sobre o Madureira, ou aquele time esquisito com aquela camisa preta e vermelha. Não está errado conversar sobre política, sobre investimentos, sobre a vida. Não está errado, às vezes, jogar conversa fora. Faz bem jogar conversa fora quando você tem tempo. Como é bom bater papo, né? Mas quanto tempo eu e você gastamos falando de tudo isto, mas em relação a Jesus Cristo, sobre missões, sobre evangelização, sobre a palavra de Deus, sobre a vida cristã, sobre a nossa vida futura. Quanto tempo gastamos conversando sobre isto? Pouco teremos de bom, meus amados, para conversar com o mundo, se nós não conversamos bastante entre nós sobre isto, sobre nossa fé, sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Salvador. Não, claro que não. Não está errado ouvir uma boa música que não seja hino, eu mesmo gosto de ouvir música secular. Está bem que a maior parte delas é de música ditas antigas, no meu caso. Antigas porque para os nossos jovens hoje, o ano passado, 2020, já é coisa muito antiga.
Mas quanto tempo nós gastamos para ouvir e cantar as canções de louvor a Deus? Canções que expressam a nossa gratidão a Deus por nossa salvação? Essas canções fazem parte da nossa vida, fazem parte do normal, do nosso dia a dia. Nós as assobiamos enquanto dirigimos, enquanto vamos para a escola ou para o serviço. Elas falam às nossas almas ou também são só repetidas? Porque se tornou um hábito nosso, uma mania nossa. Eu lembro de um artigo que uma vez saiu há muito tempo, acredito que foi do pastor José dos Reis Pereira, que já está muito com o senhor, tenho certeza, mas o título do artigo era esse, Cânticos Hipócritas. E ele ia pegando os hinos que as igrejas mais cantam, aqueles hinos que os crentes mais ouviam e viviam cantando, e ele chamava a atenção para o fato de que cantamos e cantamos e não prestamos realmente atenção no que a letra está dizendo. Como é perigoso, irmãos. Como são perigosos esses hinos que falam da nossa paixão por Jesus Cristo. Quando eles, de repente, não estão realmente expressando que somos isto. Pessoas apaixonadas pelo Senhor Jesus. Normalmente as canções do mundo são mensagens de decepção, de revolta, de frustrações, de sexo. Quanto dessa barulheira que o mundo faz, não significa, no entanto, a procura por canções de esperança, de amor entre homem e mulher, no qual não se falar apenas do corpo, mas também se possa falar da alma, porque não se pode separar as duas coisas, mas eles não sabem como fazer isso. Alguns até conseguem, mas a grande maioria não sabe. Quantos desses artistas que a juventude tem como ídolos estão cantando, mas derramando lágrimas secas e às vezes úmidas, porque não conseguem viver sem as drogas, já não conseguem esconder o quanto são usados e o quanto são usadas pela mídia. Por mais que queiram, acabam se tornando em joguetes sexuais ou apenas objetos financeiros para este mundo consumista, fazendo-os apenas de mais uma peça em meio a essa competição predatória. Esse culto ao individualismo que tem exaltado a paranoia da estética e jogado a ética para um canto. Como é triste perceber que isso também há no chamado meio evangélico. Então cantemos porque o mundo precisa ouvir canções sobre o amor de Deus, sobre a realidade de Jesus Cristo na vida. Esse é o espetáculo da vida, que nada tem a ver com beatices, com misticismo, com fanatismo religioso de tantos que se dizem cristãos, mas sim como uma vida, tem a ver com uma vida útil, equilibrada, que tem a cabeça no céu, mas os pés no chão. Vida disposta a servir. Não se conformar com este mundo quer dizer muita coisa importante, mas quer dizer, antes de tudo, que só há uma maneira do nosso pecado não nos condenar para sempre à perdição eterna, que só há uma maneira dos sofrimentos da vida nos machucarem, mas não nos destruírem. A Covid-19 machuca, mas não tem por que nos destruir, mesmo que morramos. Que nem a vida e nem a morte nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Machuca, mas destruir não pode mesmo. Só há uma maneira, meus amados, de superarmos nossas limitações físicas e emocionais que fazem parte da nossa vida como seres humanos que somos, é o nos darmos a Jesus Cristo, é o recebermos Jesus Cristo. Eu evito, não gosto muito, não gostar de repente pode parecer uma expressão pesada, mas eu procuro evitar essa expressão aceitar Jesus. Jesus nós recebemos, queridos. Aceitar parece que eu estou discutindo, admitindo, será que vale a pena, não vale a pena? Receber
Não, receber já é a decisão mesmo. Eu quero Jesus, eu preciso receber Jesus Cristo. É aceitarmos que a cruz, recebermos esta mensagem, aí sim temos que aceitar esta verdade, que a cruz na qual ele foi colocado e na qual ele foi esmagado, no dizer da Bíblia, é crer que aquela cruz aconteceu por nossa causa. Este foi o preço da nossa rebeldia, do nosso pecado junto a toda a raça humana, mas que é assim, que renovados em nossa mente, que passa a ser a mente de Cristo, é que nós poderemos comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se assim não fizermos, estaremos como o mundo está, sem paz, sem esperança, sem saída. Que Deus nos ajude a todos. E se você que esteve ao alcance da nossa voz ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, não recebeu Jesus Cristo na sua vida e na sua história, quero convidar a você a fazer isto. Hoje, agora, vai aparecer aí uma maneira de você se comunicar com a igreja e haverá pessoas para lhe responder sobre suas dúvidas ou sobre seu interesse em se tornar propriedade de Jesus Cristo. Deus, então, irmãos, nos abençoe e vamos, então, para a nossa parte final. Ouvir a declaração, depois a interpretação da bênção. Leiamos. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Vamos fazer, irmãos, esta declaração final também de nossa bênção final. Vamos repeti-lo de novo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Que dizemos no final? Lembre-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levante seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias, pelos drogados, pelos viciados, pelos necessitados. Entramos para adorar, saiamos para servir. Ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia. Aleluia. Ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia. Senhor, poderoso Deus, digno é Senhor, digno é Senhor, Tu és santo, santo, Tu és Senhor, poderoso Deus, digno é Senhor, digno é Senhor, amém, amém.
Senhor poderoso e Rei. Ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia. Santo, Santo, Tu és Senhor, poderoso Deus. Digno é Senhor, digno é Senhor, Tu és santo, santo, Tu és Senhor, poderoso Deus. Digno é Senhor, digno é Senhor. Amém. Amém.